Fala pessoal do YouTube, do Futebolês, né? Como é de praxe, termina o jogo na Jangadeiro Band News FM ou aqui no YouTube do Futebolês. Tem um videozinho de análise para a gente falar um pouquinho sobre o que aconteceu dentro de campo. E na noite de hoje, o insosso, vamos falar assim, empate entre Fortaleza e Corinthians, 0-0. Fortaleza completando uma série de 2 jogos dentro de casa com 2 empates de 6 pontos disputados, fez apenas 2 e o saldo não foi dos melhores não, principalmente se a gente lembrar que o time vinha de uma vitória fora de casa contra o Botafogo. A expectativa era que pontuasse como mandante, se não 6 pontos, pelo menos 4, e aí desse um salto maior na classificação do Campeonato Brasileiro. Queria agradecer a todo mundo que está inscrito no canal, hein? Já são mais de 126 mil pessoas junto com a gente aqui. De coração agradeço a todo mundo e peço para você que não está inscrito, se inscreve no canal, está aqui embaixo. Ative a notificação, ative o sininho para você receber todas as notificações do que o Futebolês produz, especialmente aqui para o YouTube, para o web. Vamos falar um pouquinho do jogo, né? O primeiro tempo foi bem melhor do que o segundo. Não que tenha sido uma grande partida. Fortaleza numa postura muito mais reativa, mesmo trazendo a campo em tona aquela ideia de jogo com 2 volantes, Felipe e Juninho, e 4 jogadores de características mais ofensivas, né? Romarinho, David, Bergson e Oswaldo. Mas jogando mais com forma no contra-ataque, encontrou um corredor, principalmente do lado direito da defesa do Corinthians, principalmente em cima do Marlon, para criar boas situações de ataque. O Oswaldo criou boas situações, o David também criou. O Corinthians, por outro lado, um time mais cadenciado, não conseguia tanto envolver a defesa do Fortaleza, com exceção de um lance. Tem um lance muito legal do Luan com o Fábio Santos, que chuta, forçando o Felipe Alves a fazer uma boa defesa. Levava mais perigo nos lances de bola parada. Num deles, o mais plástico do jogo, uma cobrança de lateral do Cássio, a bola sobe e desce, o Luan bate de primeira e quase faz um golaço. E olha só, eu tô falando que foi só isso no primeiro tempo e mesmo assim foi muito melhor do que teve no segundo. No segundo tempo teve muito, foi bafafá, muita reclamação. Essa que é a grande verdade. O Corinthians reclama de um suposto pênalti em cima do Gabriel. Eu na hora da transmissão não achei nada, mas depois vendo no replay, acho que poderia ter uma revisão maior do árbitro. Por mais que o Gabriel force, o zagueiro do Fortaleza é um pouco imprudente na jogada. A outra reclamação corintiana é em cima da expulsão do Jô. Existe uma recomendação de caso o jogador vá com os punhos cerrados, seja expulso, mas não sei se ele tinha tanta intenção de agredir o Felipe assim. Mas se no lance foi pro VAR, o outro também deveria ter ido. Então é uma reclamação relativamente válida por parte do Corinthians. Em termos de chances de gol, o segundo tempo foi praticamente nulo. A chance mais concreta foi justamente quando o Chamusca notou que o Fortaleza não tinha mais agressividade para sair em contra-ataque, sair de forma mais efetiva. Ele saca, por exemplo, o Oswaldo, coloca o Yuri César, ele colocou em campo também o João Paulo. O Romarinho, por exemplo, fez até hora extra dentro de campo, fez um jogo muito abaixo. Apesar de ser um jogador do drible curto, que, por exemplo, numa jogada de contra-ataque, justamente após o pênalti reclamado pelo Corinthians, sofreu uma falta que poderia ter causado perigo, o Juninho bate para fora, mas resumindo, a chance de gol do segundo tempo é uma bela invertida do Yuri César para o Tinga com um elemento de surpresa cabecear para o Cássio fazer uma grande defesa. Foi um segundo tempo bem abaixo do que poderia ser. Foi muito quente, de muita reclamação, mas sem grandes emoções esportivas, vamos falar assim, né? De jogo jogado, de você conseguir criar dificuldades para o teu adversário, fazer o goleiro adversário trabalhar. A rigor, teve esse lance do Tinga que eu me referi após uma jogada em diagonal do Yuri César. Já na reta final do jogo, depois da expulsão do Jô, o Chamusca fez 2 alterações visando o Fortaleza, deixar o Fortaleza ainda mais agressivo, né? Colocando o Mariano Vasquez, colocando o Ederson, trouxe o Felipe para a posição de zagueiro, porque ele sacou o Wanderson, meteu uma linha de 4, foi para o Mariano para jogar de volante, adianta o Ederson meio que para jogar quase que perto ali do João Paulo numa função de 10, mas foi na base do abafa, de bola aérea, o Bruno Melo tentando 2 situações de cabeça para marcar o gol, mas também não surtiu tanto efeito assim não, até porque o Corinthians, com um jogador a menos, perdeu seu centroavante, recuou, trouxe o time abaixo para evitar maiores sustos. Então, o saldo mesmo do jogo é o que eu falei lá no começo, é um jogo sem sal, um jogo sem grandes emoções, um jogo insosso em que o grande assunto, infelizmente, vai ser a arbitragem do Braulio Souza lá de Santa Catarina, que ficou bem reclamada por parte dos corintianos. Agora o Fortaleza vai ter que repensar algumas coisas, vai para um jogo fora de casa perigosíssimo contra o Red Bull Bragantino
enquanto o Corinthians vai enfrentar o São Paulo no clássico majestoso na Arena de Itaquera. Queria de novo agradecer a todo mundo que está inscrito no canal. Peço para você que não está inscrito, se inscreva, participe do Futebolês junto com a gente faz o Futebolês para vocês. Comenta aqui embaixo o que, é que você acha. O torcedor do Fortaleza muito provavelmente não vai achar que foi pênalti, o corintiano vai continuar não reclamando, mas eu acho que o grande saldo para o Fortaleza do jogo é o que é que está acontecendo para o time se tornar tão dependente de alguns lampejos individuais para criar chances reais de gol, como foi principalmente no primeiro tempo, em que o David e o Oswaldo encontraram um espaço em cima do Marlon na defesa do Corinthians. Depois que o Corinthians meio que corrigiu isso, o Fortaleza não conseguiu agredir tanto o Corinthians assim não, e na rigor, só aquela bola do Tinga. Antes que alguém lembre, tem um lance do David logo aos 4 minutos do segundo tempo, mas aquele lance já estava paralisado por impedimento, e impedimento muito bem marcado. De novo, quero agradecer a todo mundo, forte abraço, e fica de olho que a qualquer momento aqui no Futebolês a gente está falando sobre futebol, em futebol cearense, em Campeonato Brasileiro, em si, sobre futebol em geral.